falar para vocês que essa aula, ela vem substituir aquela aula que nós fizemos presencialmente, aliás, síncrona, só que não foi possível publicar o vídeo. Teve alguns problemas lá com o BBB e aquele dia foi um pouco tumultuado, então eu resolvi fazer um vídeo explicando novamente a nossa primeira aula, tocando de uma maneira sutil, talvez com outras palavras, mas o mesmo conteúdo, para que a gente possa, então, interagir com os conceitos iniciais, né, de finanças, que são bastante interessantes para que a gente possa entender os conceitos de projeto. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela. E vamos para a apresentação. Eu coloquei algumas figurinhas aqui para ficar mais interessante, viu? Então, vamos ver se a gente coloca no modo de apresentação para ficar mais bonito ainda o nosso trabalho, tá? Então, estrutura e análise de projetos, professora Rosane, nós estamos no módulo 1, e esse é o primeiro vídeo, a primeira sequência de apostilas, de slides, tá? Nesse primeiro momento, qual que é o nosso foco? Entender os conceitos que envolvem projetos. Então, os conceitos que envolvem projetos vêm planejamento, aqui, tá? O planejamento, ele permeia toda o trabalho, né, de projetos. O conhecimento, né, as informações, tá? As boas práticas e também as falhas e as, vamos dizer assim, as vantagens e as falhas, onde estão os problemas, tá? Quero dizer para vocês que, como nós falamos, um projeto existe para produzir um produto. E nessa produção de um produto, ele vai envolver uma série de áreas afins, como comunicação, como os escopo, como custo, como risco, como os proprietários, as partes interessadas, recursos humanos, a própria qualidade total, as aquisições e a publicação, o marketing. Então, são várias áreas junto que, integradas, elas podem nos oferecer tudo aquilo que a gente precisa, ou seja, se eu tenho alguma que não vai oferecer, não vai estar no nosso projeto, então não vai contribuir, não vai servir. Mas todas que a gente precisar de engenharia, precisar de economia, se precisar de pessoal de pesquisa, sabe, pesquisa industrial, nova fabricação, novos produtos, todos eles são interessantes para quê? Olha aí, ó, coloquei essa figurinha bem legal, dinheirinho, e em dólar, $100. Legal, do jeito que o dólar está falando bastante, né? E aí a gente entra num conceito social de projeto, ou seja, o projeto tem um sentido econômico e social. O resultado por produção de bens e de serviços. Professora, mas traduz isso aqui. Bom, somos pessoas, temos necessidades, temos desejos. Para satisfazer nossos desejos, vêm os produtos, né? Os bens e os serviços. Tá? Então, falando em bem, é algo palpável, serviço é algo que você recebe e se satisfaz, tá? Uma massagem, um trabalho contábil, né? Um trabalho de consultoria, assessoria. Então, nós pensamos em projeto, pensamos em algo novo, tá? Pensamos em algo que vai satisfazer as necessidades. Professora, eu sou comerciante, eu tenho uma loja da Lupo, vamos supor, e nessa loja eu estou precisando de capital de giro. Um projeto pode me ajudar a conseguir o capital de giro?
Sim, com toda certeza. O projeto vem em busca de aumentar estoque, de aumentar o fluxo de caixa, de equilibrar o capital de giro, sabe? E então o projeto ele pode vir para criar uma unidade nova, abrir uma nova loja mais sustentável e assim por diante. Então, aqui estão tá uns exemplos, eu coloquei modalidades de projetos, coloquei umas máquinas, equipamentos, serve para comprar máquinas, serve para comprar equipamento, serve para custear a agricultura e a pecuária. Esses são projetos mais específicos, tá? Precisa de uma pessoa que entenda um pouco da área agrícola para saber os entremeios, né, que são necessários para que você, os requisitos que você precisa entender para poder divulgar a informação ou dar para o agente financeiro, o órgão financiador, condições de analisar melhor o seu cliente. O crédito comercial, aquisição de equipamentos, culturas permanentes. Olha, eu vou reflorestar aqui e vou contribuir para o verde, para a sustentabilidade, eu vou plantar eucalipto, ou eu vou reflorestar com árvores nativas, né? Serve para construção e reforma. Olha, o projeto ele vem de forma flexível e adaptável, de acordo com os riscos e as incertezas. Se você vê uma situação que você não tinha previsto, então você pode alterar. Se houve algum erro de cálculo, de custo, você pode alterar. Se houve uma mudança econômica, então você vai ver o que ocasionou essa mudança econômica. Então, o importante do projeto é que ele tem um início, um meio e ele termina. Termina quando você encerra o produto, quando você entrega o que você está querendo fazer, tá? Então, o objetivo nosso aqui é aproximar a teoria à prática. Pontos para estudar projetos. E todo projeto, ele traduz de uma necessidade, né, da organização de um sistema econômico e objetivo o desenvolvimento. Então, permeia o planejamento, que é o conjunto de planos, programas, portfólios, projetos e objetivo de um desenvolvimento econômico. Mudanças estruturais se materializam em melhorias de condições de vida. Se você for pensar o projeto na área pública, existiu o projeto tipo um Sudam, um Sudene, né, que é para o desenvolvimento do Fundo do Sudeste. Aí tem o FCO, que é um programa social de financiamento para aqui para o desenvolvimento do Centro-Oeste e assim por diante. Tá. Conceitos que envolvem os projetos. Existe uma certa hierarquia entre estratégia, uma reunião de projetos, que é o portfólio, programa, que é uma linha que pode envolver também vários projetos dentro de uma mesma natureza, né? O próprio projeto e ainda subprojetos, tá? Então, o planejamento é você fazer uma atividade de pensar e colocar no papel, estabelecer diretrizes, uma planificação, né? Aí vem o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele está, em primeiro momento, o nível mais alto da pirâmide, que são os CEOs, empresários, os gestores com maior responsabilidade. E esse planejamento estratégico permeia toda a cadeia do triângulo, tá? Ele permeia, começa na alta administração, vem para a base tática e depois para o operacional, para que todos tenham um único fim,
né? Na base do triângulo, todos têm que estar falando a mesma língua. Então, o planejamento estratégico fixa paradigmas estáticos e visa o desenvolvimento econômico, visa um objetivo maior que a empresa pretende em satisfazer e realizar as suas necessidades. Os projetos são frequentemente divididos em componentes que facilmente são gerenciáveis ou chamados subprojetos. Então, aqui vem o conceito de portfólio. O portfólio é um conjunto de projetos ou programas. O portfólio abraça o programa, tá? Por isso que ele vem antes do programa. E outros trabalhos agrupados para facilitar a eficácia desse trabalho, a fim de atender os objetivos de negócios estratégicos. É estratégia do governo melhorar o transporte, né? É estratégia do governo melhorar a distribuição da nossa produção. Então, a via ferroviária quanto a via fluvial são dois meios de transporte que podem facilitar e muito a nossa economia aqui no Centro-Oeste. E vocês veem que estão dentro de uma mesma linha com programas completamente diferentes, tanto na área ferrovia quanto na área fluvial. Programa é o grupo de projetos relacionados e gerenciados de um modo coordenado para a obtenção de um benefício e um controle. É um documento geral dessa programação. Olha, eu vou fazer primeiro isso, depois eu vou fazer o outro, mas esse aqui é um projeto e aí começa o outro projeto. Tá? Então, plano programação, ele está como subconjunto do planejamento. Bom, em tudo isso, o que merece de relevância é que a boa política, que é a arte de resolver conflitos, é sempre a melhor decisão. Por quê? Quando você pensa na integração das áreas que estão ali reunidas e nas partezinhas que compõem o objetivo maior, você consegue uma maior realização e um atingimento do seu objetivo. Então, o projeto visa produzir bens e serviços. O planejamento é da unidade produtiva, é um processo. Então, vamos separar o seguinte, que o projeto, ele é um esforço temporário. Por que é temporário? Porque ele tem início, meio e fim. Tá? Ele tem prazo de validade. Ou seja, para fazer um Rock in Rio, você precisa ter condições de entregar o palco, área de lazer, né? Fazer tudo para que a banda se apresente no dia tal. Então, você tem calendário, cronograma, né? Prazo para cumprir. É um empreendimento que cria um produto. Nesse caso, o Rock in Rio, ou uma outra, vamos dizer assim, um outro tipo de produto, né? Cria o produto e cria o serviço, e como consequência, um resultado. E esse resultado, ele é exclusivo, porque você está fazendo aquele projeto, porque algo que você está pensando tem que ser algo inédito, tá? Único. Então, exemplos de projeto. Projeto sertanejo. Aconteceu no Nordeste, uma política econômica voltada, né, para poder distribuir melhor a renda nos estados de Fortaleza até Alagoas. Tá? O projeto de desenvolvimento rural integrado. Esse projeto ele foi para o Brasil inteiro. E o que seria desenvolvimento rural integrado? É você incentivar os agricultores, pecuaristas, etc., a fazer o uso da melhor tecnologia
Ou seja, ter mais produtividade gastando menos, aproveitar o seu tempo ocioso da terra parada, descansando, e colocar para ela uma atividade que ela possa devolver para a terra mais minerais e nutrientes, né? Para que ela possa produzir, vamos supor, um capim de melhor qualidade. Então, como é que se faz isso, professora? Antes de você iniciar o plantio da gramínea, no caso a comida do boi, o pasto, você faz uma cultura de arroz, né? O arroz deixa na terra alguns nutrientes, tipo potássio, fósforo, calcário, né, etc., que vai dar para a gramínea condições de um crescimento com uma maior qualidade de lignina. Tá? Então, o projeto integrado está integrando nesse momento, o que eu estou falando é a agricultura com a pecuária, porque a pecuária vem daí o boi para comer o pasto. Eu posso fazer a integração de mais um outro item, que é a floresta. Assim eu deixo a casa do meu boi com maior conforto. Então, fazer em leiras paralelas, tá? Bem planejadas, no qual o sol não bate na área uma da outra, para que ele possa receber o sol no meio do pasto e ter também sombra em diversos horários do dia. Na sombra, o boi engorda mais rápido e no bolso do proprietário, um pouquinho mais de dinheiro. Aí eu pus exemplo assim também o metrô e o Rock in Rio, que nós vamos trabalhar um pouco mais na frente com esses dois exemplos, tá? Então, aqui é a estrutura de hierarquia, tá? O portfólio, o programa. Aí vem o planejamento do projeto. Aí tem um plano, aí tem o projeto e o subprojeto, tá? O projeto empresarial contém planejamento administrativo, planejamento financeiro, que é o custo, e projeto de investimento, da onde vem o dinheiro, tá? Ou ainda um plano físico de inversões. Esse nome inversões. Inversões é você trocar algo que está no seu ativo por outra modalidade de ativo. Então, você pega um terreno parado e faz dinheiro, põe no caixa. Aí você consegue fazer outra coisa. E assim por diante, tá? Bom, pensando a nível social, quais os benefícios que esse planejamento, né, essa estrutura toda de projetos com finalidade única pode fazer para uma sociedade, tá? Se o projeto vai bem, o meu produto é legal, eu vou aumentar meu faturamento, consequentemente, aumento o PIB do meu país. Né? Aumentando o PIB do meu país, eu posso fazer com que meus funcionários ganhem um pouco melhor. Então, eu posso ter uma renda, contribuir para um aumento de renda per capita. Né? Combater a inflação, não ter desemprego, então a inflação diminui. Erradicar a pobreza, miserabilidade, fome, analfabetismo, todos eles podem ser itens que, com um objetivo fim, virem projetos, tá? Combater doença, agora está em alta, né? O Covid. Espero que eu não esteja, pessoal. Graças a Deus eu passei por ela, mas não peguei. Então, combate a doenças, programas de vacinação, programas de prevenção, programas de saneamento, tá? E infraestruturas. Tá? O que, para vocês pensarem, o que influencia a sua decisão na hora de investir? Essa frase, a gente pensa logo, eu vou investir em bolsa. Será que é bom? Né? Será que vale a pena? Eu vou comprar ações do governo, títulos da dívida pública, porque depois eu vou ganhar uma correçãozinha, tal, assim. Eu vou colocar meu dinheiro na poupança, tá? Então, são coisas, eu vou fazer um produto novo, uma fábrica nova, eu vou inventar uma máquina nova, uma patente diferenciada, mas o que eu vou fazer? Existem pontos que são limitantes,
que nós vamos ver até mais para frente, mas aqui cabe bem eu fazer um comentário leve. Tá. Esses pontos que vão me limitar a minha capacidade financeira, o tempo que eu tenho para desenvolver, tá? A capacidade financeira é o recurso, né? O recurso que eu posso ter. Então, e também o objetivo que eu quero, que é o escopo. São 3 coisas. Fazer o que eu quero dentro do tempo que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho. Isso daí vai ajudar a gente a decidir, tá? Então, é uma decisão complexa. Envolve muitos fatores, pessoais e não pessoais. Ambientais dentro da empresa e extra-ambiente da empresa, ou seja, usuário interno, usuário externo. Então, existe um modelinho. Primeiro passo, analisar o retorno esperado, ou seja, o que eu penso em obter quando eu já tiver pronto o meu produto, né? Aquilo que é o motivo do projeto, quando eu tiver nas minhas mãos, o que vai acontecer? Pensamos em maiores lucros, né? Até aqui eu coloquei um cifrão bem grandão, tá? E o recurso. O recurso é um fator que limita se eu vou pegar de um agente financeiro, se eu tenho a capacidade de garantir o que eu estou pegando, como que eu vou fazer para conseguir esse financiamento, se eu tenho que vai vir de uma inversão, que é a venda de um terreno, né? Ou se eu vou tirar da aplicação financeira, mas o principal é que ideia que eu vou ter, o que é que eu quero fazer. Esse meu produto, ele vale a pena? Ele vai ser um produto que todo mundo vai querer ele? Então, a aplicação do recurso é a ideia do bem. Ele tem que ser muito, assim, bem pensado para que você possa interagir e ter certeza que você vai ter uma boa receita, que você vai conseguir dominar seus custos e seus fornecedores e assim conseguir um lucro que seja melhor do que colocar numa poupança que você não precisa fazer nada, né? Um lucro de poupança hoje, por ano, 3%, não existe, sabe? É para quem não quer fazer nada mesmo com o seu dinheiro. Aí, veja bem, para fazer uma boa avaliação do que eu vou ganhar no futuro, né? Como avaliar os ganhos futuros? Entre alternativas de investimento, eu vou usar alguns conceitos econômicos, que é a taxa mínima de atratividade, a TMA. Vocês já devem ter até visto em outra disciplina, em matemática financeira. A TIR, o payback, que é o tempo de retorno do dinheiro investido, e o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, tá? Então, um retorno sobre o investimento. Ah, professora, eu preciso saber todas aquelas fórmulas? Olha, se você tiver uma HP, vai passar com muito menos dificuldade, vai fazer os cálculos rapidinho. Depois a gente vai ver passo a passo como se usa a HP. Só relembrando, né? Porque vocês já viram tudo isso. Bom, eu tenho recurso, né? Eu sei o quanto eu vou ganhar. Então, vamos olhar agora o risco do negócio. Ah, eu vou agiotar? Vou colocar meu dinheiro na mão daquelas pessoas que não têm crédito e aí vai, pega do agiota e paga 10% de juro ao mês? Não chega a 10, é 6. Mas 6 está sendo pago de juro no financiamento agrícola. Aliás, errei. Esse ano passado, nós ainda não abrimos aqui o Copom, mas no ano passado ficou em 4,58 com a pontualidade. Gente, se você for ser um agiota, pensa bem. Para essa pessoa que está disposta a pagar tanto juro assim, será que ela vai te pagar? Bom, esse é um dado que você não consegue prever assim, está escrito na cara dela, mas ela tem comportamento, né? Então, ela troca uma vez, né, um cheque,
né? Ela desconta umas duplicatas, ela recorre ao banco, aí o banco já está com uma taxinha, está vendo que ele está endividado, já vai lá e aumenta um pouquinho. Então, vai indo numa corrente que, para poder honrar seus compromissos, essa pessoa não está ganhando com o produto que ela está fazendo, né, o suficiente para pagar o juro. Então, olha, a taxa mínima de atratividade do investimento dela, da atividade que ela está realizando, não é maior do que a atividade de agiotagem. Então, a gente pode perceber o seguinte: ganhar muito, risco muito. Ganhar menos, risco moderado, tá? E ganhar pouco é risco mínimo, né? É risco quase zero, tá? Quanto melhor o nível da informação que você tem, menor é o risco. Então, aqui está dizendo, informação é poder. Quando você observa e faz a matriz SWOT, analisando os ambientes internos e externos, devem ser observados pela empresa toda a situação que envolve, tá, o investimento, qual o grau de informação você tem, quais são as minhas ameaças, quais são minhas oportunidades, e assim você consegue ter uma qualidade de informação melhor. Consegue avaliar o risco do seu negócio, né? O risco do seu projeto, do seu investimento, de uma forma mais consciente. Então, o esforço do projeto de investimento é elevar o nível de informação, de conhecimento para diminuir o risco. Ah, eu vou lá com o meu gerente do Banco do Brasil, poderosa, né? Ele fala assim, olha, você pode pegar um FCO aqui, você só precisa me dar umas informações. Tá? Quando ele começa a pedir essas informações, eu quero balanço, eu quero um novo contrato social mais atualizado, eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Ele vai montar um projetinho para você, mas ele não tem alçada para montar de qualquer valor. Normalmente, os gerentes estão fazendo até 1 milhão. Né? Acima de 500 mil, eles recomendam uma pessoa específica para fazer o projeto, né? Para levantar e garantir que o nível de informação, de conhecimento sobre o que vai se fazer com o dinheiro seja muito bom, tá? Então, eu vou dizer para vocês, informação é poder, é oportunidade, tá? E o projeto, para conter tudo isso, essa informação, né, bem estrutural, né, ele precisa de estudo, de pesquisa de mercado, de análise de ambiente, de avaliação de risco, e aí tomar a sua decisão. Tá? Custo de oportunidade. Olha, o custo de oportunidade é a diferença entre o que você vai ter de um ganho normal, ganhando como se tivesse o dinheiro parado numa poupança, e o melhor uso desse dinheiro. Então, quando você diminui um do outro, você está ganhando um mais. Esse mais é o custo de oportunidade. Então, é a diferença entre o ganho e o melhor oportunidade de ganho. Tá? Que compara as oportunidades, onde é possível controlar essas oportunidades, para obter uma melhor combinação entre o ganho e o risco. Né? Tendo informação, você faz tudo, né? Que tipo de investimento? Eu posso investir em títulos da dívida pública, eu posso colocar meu dinheiro na poupança. Esses dois aqui, eles têm uma taxa mínima de atratividade, ou seja, o juro pago para esse investimento é pequeno. Então, se eu pegar dinheiro com uma taxa parecida da poupança, professora, eu vou sair bem? Com certeza. O seu projeto deve ganhar muito mais do que uma poupança, do que um título de dívida pública, tá? Agiotagem, cuidado. Cuidado que se você resolver ir para esse lance, tá? Legalizado ou não, tem que ter muito peito, tá?
O comércio é um pouco e sempre, margem contínua e sempre. Aí depende do segmento do comércio que você vai entrar. As mais sólidas são pecuária e agricultura, a parte rural. Por quê, professora? Porque você fala ali em bem assim, que são mais duradouros. Fazenda, né? A fazenda é um bem duradouro. E você não ganha muito com o gado, com exceção dessa pandemia aí que fez o preço disparar, né? Mas o gado é para dar 5%, 6% ao ano, tá? E você tem que se preparar para alimentar ele bem, vacinar, cuidar de pasto, cuidar das doenças, etc. E assim, dá trabalho também. E o Bolsa de Valores, desde que você faça um pool de investimentos no qual você não arrisque sempre em uma só. Você nunca coloca a sua cartada num lugar só, senão você pode ter dificuldade para dar o retorno desse dinheiro. Ou então, se você tem tempo e paciência, que você não vai precisar do seu dinheiro por agora e saiba o melhor momento de sair desse tipo de investimento. O valor do dinheiro no tempo. Lembra que eu falei para vocês que o projeto ele é temporário? Nesse intervalo de começo, meio e fim, você tem que determinar que você vai ter custo envolvido, né? Que você vai ter o ganho também envolvido, né? Com isso e para você comparar projetos e saber se qual dá mais, qual dá menos, com quem tem melhor retorno, quem vai me dar um fluxo de caixa melhorado. Então, é bom que a gente faça a avaliação do dinheiro no tempo, que é aplicar a matemática financeira, e ver se os custos que eu vou ter com a receita que eu vou ter durante o período e conforme o cronograma de trabalho do projeto, quanto eu vou ter de lucro maior do que o custo de oportunidade, tá? Então, existe uma TMA, que é a taxa, então esse I aqui, ele se transforma em taxa interna de retorno, quando você precisar calcular o TIR. Ou então, a taxa mínima de atratividade, se você usar o fator de deflação do momento. Agora, como que eu analiso o resultado? Tá? Se a TMA for igual à poupança, menor risco de investimento. Se a TMA, que é a TIR, a taxa mínima de atratividade, foi maior do que o risco envolvido, com certeza ela vale a pena. Se o meu risco for menor e a taxa mínima de atratividade for maior, vale a pena eu investir numa situação onde o risco menor, a taxa maior. Se a taxa mínima de atratividade for também maior do que o custo do empréstimo, eu posso alavancar com dinheiro de terceiros, tá? Então, assim que eu vou estar analisando melhor essa situação. Pessoal, só um minutinho. Vamos para a última fase, que é a fase de elaboração, de crítica, tá? E de análise. Ele pode acontecer, o projeto, ele, como eu falei, não é parado, ele é dinâmico. E ele pode ser exercido de duas formas. A forma passiva é quando eu apresento o projeto, já está analisado, já está criticado, ou seja, já teve um olhar, um arcabouço de informação suficiente na forma com que ele foi apresentado. Assim, ele pode passar direto e ser aprovado. Então, forma passiva, eu não tenho que fazer alterações, correções, nada. A forma ativa
é quando o projeto ele precisa ser modificado, reformulado, de acordo com a ótica do plano em que você vai enquadrar. Então, olha, essa empresa está pedindo 1 milhão, mas ela tem só 100 mil de capital social. Vamos aumentar esse capitalzinho dela, né? Porque se porventura ela quebrar, ele só vai pagar até o limite do capital. Gente, é isso aí, tá? Essas informações foram trabalhadas na primeira aula de estrutura e análise de projetos e encerro por aqui com vocês, tá bom? Até mais. Ah.